Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. No vídeo de hoje eu vou falar aqui uma coisa especial, porque nós estamos na semana de Natal, né? Daqui a alguns dias já é Natal e eu pensei em fazer uma terça geológica tão especial, né? Que combine perfeitamente com esse clima natalino. E a afirmação que eu vou falar aqui logo de início talvez leve a risada de algumas pessoas, mas eu acredito no Papai Noel. Não naquele Papai Noel classicão, sabe? Tradicional, aquele que é gordinho, usa roupa vermelha, tem um saco de brinquedo, não. Eu acredito no Papai Noel que realmente existiu, que foi São Nicolau de Myra. Ele que é um grande santo católico lá dos primeiros séculos do cristianismo. Ele é um santo muito popular, especialmente no Oriente, em países do leste europeu. Eu posso citar aqui a Rússia, Grécia, enfim, entre outros. Inclusive, São Nicolau é o padroeiro da Rússia e da Grécia. E também ele é considerado protetor das crianças e dos marinheiros. Vamos falar a história deste grande homem, deste grande santo católico. São Nicolau, ele nasceu na cidade de Patara, que fica na Ásia Menor, atualmente Turquia, mais antiga Grécia, no ano 275. E ele veio de uma família muito rica, só que também muito católica. O que seus pais tinham de dinheiro, eles tinham de fé e de amor. Na verdade, a gente pode dizer, inclusive, que seus pais tinham mais virtudes do que bens materiais. E eles, desde que Nicolau era ainda muito criança, já o ensinaram o grande valor da fé, da esperança e da caridade. Tanto que Nicolau, já muito novo, já se inspirou muito em seus pais e aprendeu muito com eles. E ele ainda muito novo já tinha uma grande fé e um grande interesse na religião. Tanto que ele, quando criança, gostava mais de ir à igreja e de ler a Bíblia do que de brincar com as outras crianças. Esse era seu espírito desde muito novo e ele conservou isso para a vida inteira. E ele foi tão influenciado por esse espírito de oração, devoção, enfim, que nem mesmo a morte precoce de seus pais pareceu ter realmente abalado muito ele. Sim, seus pais morreram quando ele era ainda criança. E obviamente ele ficou muito chateado, né? Porque ele era ainda muito novo, perdeu seus pais que ele amava muito. Só que ele conhecia a grande fé e também o espírito bondoso e generoso de seus pais. Graças a isso, então, ele tinha total certeza de que os dois já estavam no céu. E outra coisa é que assim que seus pais morreram, ele recebeu toda a grande herança da família dele. E muitos então acreditam que com essa grande herança que ele ia só curtir a vida e se esquecer de tudo e tal. Mas não, São Nicolau usou todo esse dinheiro justamente para favorecer aqueles que não o tinham. Ele acabou então recebendo toda essa grande herança e ele, quando ainda era muito novo, muito jovem, já começou a usar esse dinheiro não em favor dele, mas em favor dos outros. Usando então toda a fortuna da sua família, ele passou a ter o hábito de então dar presentes de forma anônima às pessoas. Ele dava roupas, comida e, curiosamente também, brinquedos. Ele não revelava quem dava, esses presentes, mas era fato de que ele construía brinquedos para as crianças e para os órfãos, os pobres, viúvos e doentes, ele dava roupa, comida e alguns remédios. E ele continuou com esse hábito por toda a sua vida, Por anos ele fez isso. Ele só gastava seu dinheiro em favor dos outros. Mas o que realmente popularizou sua figura como o Papai Noel, como o homem que entrega presente aos outros pela chaminé, foi uma vez em que um homem da sua cidade estava com muitas dívidas e era um homem muito pobre. E ele tinha 3 filhas ainda muito novas, que ainda eram virgens. E por ele ter muitas dívidas e ser muito pobre, ele não viu outra opção senão entregar suas filhas à prostituição. E quando o Nicolau acabou sabendo desse fato, ele resolveu salvar as filhas e também ajudar o pai, Ele então
numa noite, ele subiu ao telhado da casa da família, enrolou um saco de dinheiro, né, com moedas de ouro e atirou pela chaminé. Na noite seguinte ele fez a mesma coisa. Então o pai, né, da casa, ele então acreditou que alguém estava realmente querendo os ajudar e ele então deduziu que na terceira noite iria acontecer de novo. Ele então ficou na madrugada esperando acontecer e ele então flagrou Nicolau subindo em sua casa para tirar o terceiro saco. Ele então foi até Nicolau, agradeceu a ele profundamente e Nicolau respondeu: "Não agradeça a mim, agradeça unicamente a Deus." Com isso, então, ele acabou impedindo que as filhas do pai cometessem o pecado da prostituição e ainda por cima salvou a família das dívidas. E Nicolau, ele acabou ficando muito popular então em sociedade, porque ele então ficou conhecido, né? Ficou revelado que ele era um homem que estava ajudando a todos. E Nicolau era um homem mais retraído, um homem realmente que ficava mais unicamente devotado às suas orações e à leitura das Sagradas Escrituras. Só que então, devido a essa popularidade que ele acabou recebendo dos outros e também seu grande amor pela caridade, ele viu que sua vocação era realmente a vida religiosa, era tornar-se um padre, porque ele realmente queria, acima de tudo, levar as almas ao céu, levar as pessoas até Deus. E foi assim, ele quando então se tornou adulto, se consagrou como um sacerdote, como um padre da igreja. Ele como padre então realmente cumpriu todas as suas tarefas de forma sublime, ficando ainda mais querido pelo povo. Só que também após alguns anos ele cumpriu então os seus anos como sacerdote e em uma determinada época da sua vida ele resolveu gastar toda a sua herança da família em viagens até os lugares santos. Ele visitou a Terra Sagrada, local onde muitos santos viveram, especialmente os apóstolos, e entre outros locais. E o curioso é que em uma dessas viagens ele acabou ficando em um barco, né, com vários outros tripulantes, e ele acabou dormindo e no seu sonho ele teve uma visão no qual Deus revelava a ele que uma forte tempestade estava a caminho. Ele então avisou a todos os outros tripulantes e marinheiros, e todos sabiam que ele era padre, por isso suplicaram a ele para que ele rezasse para que a tempestade fosse acalmada. A tempestade veio muito forte, quase realmente derrubou o barco, só que São Nicolau entrou em profunda oração. E isso fez com que a tempestade imediatamente passasse, acabasse. E graças a isso, muitas pessoas que já viam ele como um homem realmente de Deus passaram a considerá-lo já em vida um homem santo. E então, após vários anos de viagem e tal, aos lugares santos, às terras santas, ele resolveu então se hospedar na pequena cidade de Mira. E o curioso é que seu plano de início era ir para essa cidade para ele viver até o final da sua vida como um eremita. Ele queria agora dedicar toda a sua vida unicamente à oração e à contemplação das Sagradas Escrituras. Só que seu plano não se concretizou, porque ele, como eu falei, já era considerado um homem santo, um homem muito querido pelas pessoas. Graças a isso, então, quando ele chegou na cidade de Mira, os religiosos de lá imediatamente imploraram para que ele, que já era padre, se tornasse agora um bispo. Ele então, após muitas súplicas, acabou aceitando. Ele ainda muito novo, então já foi consagrado como bispo oficial de Mira. E ele como bispo, então, se elevou a um nível até mesmo maior do que ele era como padre. Se tornou ainda mais popular, ainda mais querido, e suas obras de caridade se tornavam ainda mais famosas pelo mundo inteiro. E ele ficou tão popular, né? Ele ficou tão aclamado como bispo, como religioso, como homem de Deus, que o próprio imperador Diocleciano, o famoso imperador que, como eu falei aqui já nesse canal, na terça agiológica sobre São Jorge, foi o imperador que mandou matar São Jorge e tantos outros cristãos na história. Então São Nicolau ficou tão conhecido, né, entre os católicos, que o próprio imperador Diocleciano mandou prendê-lo. E São Nicolau ficou na cadeia por incríveis 2 décadas. E esse foi o período que realmente ele se santificou completamente. Foi a época que realmente ele teve seu maior amadurecimento espiritual, porque foi na prisão que ele se dedicou inteiramente à oração e também a ajudar os mais necessitados. Ele ajudava os outros prisioneiros, especialmente aqueles que eram cristãos e haviam sido presos unicamente pela fé.
Ele ficou então 2 décadas na cadeia, só que então chegou o Império de Constantino, que foi o imperador que acabou permitindo a prática do cristianismo. Inclusive o próprio Constantino acabou se convertendo ao cristianismo. Ele então mandou soltar todos os cristãos, inclusive São Nicolau, e ele próprio admirava muito São Nicolau, a tal ponto de quando ele foi solto e se dirigiu ao imperador, o próprio imperador de Roma, o homem mais poderoso da época, se atirou aos seus pés, porque ele realmente admirava Nicolau e também o considerava um homem santo. Queria ser como ele, né? Então, ele acabou voltando às suas atividades como bispo, e foi sua época de maior atividade intelectual e espiritual. Ele foi um bispo que participou ativamente do concílio de Nicéia, que foi o concílio que teve como objetivo discutir se Nosso Senhor Jesus Cristo era ou não era Deus. E nesse concílio participou o famoso bispo Ário, que foi um dos maiores hereges da história, e Ário acreditava que Jesus Cristo era inferior ao Pai em essência, e portanto ele não podia ser considerado uma pessoa divina. E isso era uma opinião muito impopular entre os bispos, porque, obviamente, a maioria deles acreditava que Jesus era Deus e São Nicolau era um dos bispos que acreditava, E realmente foi um concílio difícil, porque teve muita discussão, foi realmente muito bate-boca. Só que o ápice, desse concílio foi quando Ário, que com um tom sempre muito arrogante e tal, afirmando que ele conhecia a verdade, afirmando que ele realmente sabia que Jesus não era Deus, sabia que Jesus não era eterno. O São Nicolau, que era um homem conhecido pela sua paciência e bondade, ele ficou extremamente irritado ouvindo aquelas blasfêmias da boca de Ário. Ele ficou tão irritado que ele se levantou e deu uma bofetada em Ário. Isso foi uma atitude extrema vindo dele, tanto que os outros bispos, que todos admiravam muito São Nicolau, não viram outro jeito senão dar uma punição nele. E ele acabou tendo que ficar na cadeia por algumas noites. Ele então ficou lá trancado na sua cela. Só conta-se que na sua primeira noite na cadeia, Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora o visitaram. E Jesus o perguntou: por que estáis aqui? E São Nicolau respondeu: porque eu o amo, meu Senhor. Então, após isso, após dar essa resposta, Deus o deu grandes graças, o fez ser solto, só que com ares de grande glória e grandes honras. Porque os outros bispos acabaram notando que São Nicolau, por mais que tenha ajuda de forma meio extrema, ele agiu de uma forma unicamente por amor a Deus. Ele agiu com violência, porque ele amava Jesus acima de todas as outras coisas. Então ele vê alguém falando mal de Jesus, era realmente algo que causava muita raiva nele. E isso foi a tal ponto que no final do concílio eles viram que São Nicolau estava certo, porque a heresia de Ário foi derrotada e foi então proclamado como dogma da Igreja Católica que Nosso Senhor Jesus Cristo era Deus. São Nicolau então continua o resto da sua vida como um bispo, exercendo as suas atividades, só que então ele já extremamente amadurecido e santificado foi ao encontro do Pai. Ele faleceu no ano 343 e ele foi canonizado no ano 1087, deixando um legado eterno para a história da Igreja. Este, meus amigos, é o verdadeiro e único Papai Noel. São Nicolau de Mira, rogai por nós. Amém.